Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias está promovendo reflexões e discussões no interior das escolas, no sentido de construir uma reestruturação curricular. Nós, do Museu Vivo do São Bento, pensamos também em contribuir com esse debate, trazer algumas reflexões que possam ajudar na construção dessa reestruturação curricular. Eu me chamo Marlúcia Santos de Souza, sou uma das diretoras aqui do Museu Vivo do São Bento. Uma das reflexões primeiras que gostaríamos de fazer é de considerar o território local como importante nesse processo de seleção dos conhecimentos que a escola vai incorporar, vai trabalhar com esses estudantes. Lembrando que o município de Duque de Caxias possui quase 1 milhão de habitantes, está situado a oeste da Baía da Guanabara. Então, quando nós pensamos, por exemplo, nas disciplinas que nos ajudam a ler o território, a interpretar esse território, analisar esse território, é importantíssimo a gente pensar que território é esse, que lugar é esse, que lugar foi inventado, né? Pensar esse território, aí eu acho que um conceito importante é o conceito de Milton Santos, né? De pensar o território como lugar de uso humano. E nesse território você tem as várias pegadas, as várias interferências, seja do Estado brasileiro, seja das empresas, seja do capital, mas também dos moradores, do homem comum, da pessoa comum, que constrói, que reconstrói, que institui ocupações, que institui lugares de memórias importantes, que vai impregnar esse território de cultura, de sentidos, né, daquilo que ele carrega. Então, o território ele sempre é também um espaço inventado pelo homem, mas um espaço inventado no tempo. Então, há um movimento do homem nesse território. Então, que usos os homens fizeram ao longo do tempo desse território? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar no caso da geografia, que geografia é essa? Que lugar é esse? Que paisagens esses moradores da Baixada Fluminense, esses moradores do município de Caxias convivem? Então, tanto a Baía da Guanabara, né, esse manguezal, quanto essa região serrana de Mata Atlântica, essa muralha, né, que vai circundando todo o município. Então, uma parte do município ele é região serrana e uma parte dele é uma região de planície, de manguezal, né, de áreas de inundação cortada por os rios. É incrível, você às vezes chega em algum lugar e você pergunta a um estudante quais são as bacias hidrográficas do município de Duque de Caxias. E muitos não sabem, não conhecem esses rios, não sabem que bacias hidrográficas cortam a cidade, não estudaram o bioma da Mata Atlântica, que é o bioma que está aqui presente nesse território do Rio de Janeiro, né? Então é importante que ele acione isso, que ele acione as unidades de conservação, quantas são, quando foram criadas, em que contexto elas foram criadas, qual é a realidade hoje dessas unidades, quais suas potências, mas também quais são os seus enfrentamentos, as suas dificuldades. Uma das categorias também muito importante no caso da biologia, no caso da geografia, é pensar essa natureza e pensar os impactos sobre ela, pensar conceitos como justiça ambiental, como injustiça ambiental, racismo ambiental, sustentabilidade. Esses debates estão presentes aqui nesse território. Então nós temos aqui uma infinidade de injustiças ambientais que precisam ser olhadas, analisadas, discutidas, conhecer as potências também turísticas dessas unidades de preservação. Elas são importantes no sentido de colaborar para a conservação dessas unidades, né? Então isso também é muito importante. Então, ao invés de eu estudar uma unidade longe, eu vou fazer um estudo inicial por aqui, nesse território, nesse chão da escola, né? Qual é a unidade de conservação que está mais próxima à escola? E daqui nós vamos fazendo as conexões com outras unidades, com o que está acontecendo no Amazonas, com o que está acontecendo nas barragens em Minas Gerais. Então, eu posso partir das injustiças ambientais aqui e fazer conexões, sair do meu quintal e fazer uma conexão com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com as mudanças climáticas, as ilhas de calor. Eu estou querendo chamar a atenção que todos esses conceitos da geografia, da biologia, né, ela vai atravessar esses conteúdos, esses conhecimentos que estão presentes nesse território.
Não é possível mais o estudante morar num lugar que ele não transformar esse lugar num objeto de observação, de investigação, de estudo. A própria trajetória dele, né, é importante também, da família, daqueles que moram no lugar, o ponto de vista, as experiências que essas populações foram travando nessas relações ambientais com a cidade, com a Baixada Fluminense. Outra coisa também importantíssima é pensar a história local. Nós temos uma infinidade de dissertações e teses, monografias, vídeos produzidos sobre a história da Baixada Fluminense. Mas esse material precisa chegar na escola. É tão incrível, você chega em algum lugar, e uma vez eu perguntei a um aluno, aqui, ao fazer um trabalho de campo numa das escolas, e qual era a capitania hereditária que o bairro dele estava inserido. E de repente ele parou para pensar, falou assim, Caxias estava dentro de uma capitania hereditária. Então você é sempre pensar a história como se estivesse fora do território, como se a cidade não tivesse história, como se esse território não tivesse história, como se o homem não tivesse aqui. Então isso faz com que ele também não reconheça a sua própria historicidade, não se reconheça como senhor do seu próprio tempo. E aí nós temos que pensar tempo como movimento, né? Então, nós nascemos em um mundo já pronto. Nascemos num mundo criado por outros, então somos herdeiros. Então, reconhecer essas heranças, essas histórias que nós fomos incorporando ao longo do tempo, conseguir compreender como essas heranças foram produzidas, que processos elas foram produzidas, e mais do que isso, né, pensar como é que eu posso transformar ou conservar o que está aí agora. Então, se eu sou um herdeiro, se eu recebo algo pronto e ao receber eu também estou interferindo. Então, pensar o indivíduo, né, o estudante como o senhor da sua história, como sujeito da sua própria história, implica que ele estude a história dos seus pais, a história dos seus ancestrais, a história dos primeiros que viveram no lugar que ele habita. E você não está trabalhando com uma história menor. Tudo isso é a história do Brasil. Quando você percorre por aqui as freguesias, no período colonial, esse grupo, aqui os sítios arqueológicos, né, quem foram os primeiros habitantes, os primeiros ancestrais da Baía da Guanabara, os povos sambaquianos, os tupinambás, quem eram essas populações, nos permite também nos encontrarmos um campo de diversidade incrível que está em nós. Quer dizer, quando você está lá na sua rede, quando você faz um churrasco, quando você come uma pamonha, quando você gosta de tapioca, tudo são heranças tupinambás, né? A própria língua portuguesa, né? Ela está carregada de heranças tupinambás, de heranças africanas. Então é preciso também que o sujeito ele tenha uma consciência daquilo que ele carrega, daquilo que ele recebeu, dos seus nascimentos, né? Fazer um trabalho de uma arqueologia da própria existência, da nossa própria existência. Não é possível mais pensar, portanto, uma história longe do sujeito, longe daqui desse território. Daqui ele pode fazer conexões. Que freguesias nós tínhamos aqui, que freguesias nós tínhamos no Rio de Janeiro, como era a situação do recôncavo da Bahia, comparar o recôncavo da Guanabara com o recôncavo da Bahia. Então ele pode ir para o mundo. Um outro elemento importante no caso da história é pensar a categoria tempo. Tempo é movimento. Então, nada do que foi será igual amanhã. É como uma onda no mar. Sempre é um movimento novo. Por quê? Porque as pessoas são outras. É como um rio. Você tomou um banho no rio, daqui a pouco você vai ver a água do rio que você está te banhando não é a mesma que passou por você há 2 minutos atrás. A história é assim. Você constrói, interfere na realidade, no mundo que você vive, no seu tempo, mas a partir das heranças que você recebeu de outras temporalidades. Então, a sua própria temporalidade está carregada de temporalidades anteriores. Portanto, nesse próprio seu tempo, você tem continuidades e descontinuidades. Mas cada passo, cada movimento, ele é novo. Cada dia é um sol, o sol não é o mesmo sol. Né? Então isso é importante a gente entender isso na história. E mais do que isso, perceber a importância desse território para a história do Rio de Janeiro, para a história do Brasil.
Então, se você tem tantas monografias, teses, livros publicados sobre a historiografia desse território, esse conhecimento não pode ficar esquecido, não pode ficar distante da escola. A escola não pode trabalhar só com quintal alheio, é isso que nós queremos chamar a atenção. O Manuel de Barros diz que quando você gosta, você tem mais intimidade com algo que é aquilo que tem importância para você, que é aquilo que é onde você está, a sua própria existência, o lugar que você vive, o seu território. E daqui você também se conhece saindo daqui, indo para o mundo. Então, eu tenho que entender que essa mesma temporalidade que eu vivo aqui, ela também vai ser influenciada pelo que está acontecendo no mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você pega lá em 1942, nós estávamos vivendo ali a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e acabou em 1945. E aqui em Duque de Caxias foi construída uma fábrica nacional de motores, para produzir motores de avião para guerra, com capital inclusive norte-americana, em troca da construção de uma base americana no Maranhão. Ora, eu não posso então contar a história da Fábrica Nacional de Motores, sem contar a história da Segunda Guerra Mundial, sem falar dessa base americana no Maranhão. Está tudo conectado, está tudo interligado. Eu não posso falar do clima hoje, da crise climática hoje, se eu não falar do mundo, porque essa crise, ela é do planeta, ela é planetária. E o que acontece com o desmatamento aqui no Amazonas vai impactar o Canadá. O que acontece lá no Canadá vai impactar a América Latina. Então, estamos todos conectados. E essa conexão, ela se vê também em outras temporalidades, em todas as temporalidades. Tudo que está acontecendo, você pega o período da escravidão, quase assim, século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX. Foi o período maior da história do Brasil. Então, esse horror da escravidão produziu uma sociedade hipermachista, racista, violenta, que nós precisamos desconstruir. Mas imagina que a escravidão não aconteceu só aqui. E nós vamos receber pessoas que vieram trazidas no processo de diáspora, da África, numa situação de extrema violência, para serem escravizadas. Nós temos aqui populações indígenas que foram escravizadas, expropriação de trabalho brutal, de uma forma brutal. Bom, e essa história, toda que está acontecendo aqui, está acontecendo no período em que o Brasil é colônia de Portugal, por exemplo, no período colonial. Então, o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, eu pensar no tráfico, eu tenho que pensar no Atlântico Sul, eu tenho que pensar no Império Português. Está tudo conectado. Eu estou querendo chamar a atenção que eu não posso discutir escravidão aqui na Baixada Fluminense, no município de Duque de Caxias, se eu não estiver conectada com os estudos, pensando o tráfico, pensando a escravidão no mundo. A escravidão, inclusive, na África. Comparar com a escravidão antiga, na Grécia, em Roma, no período escravista. Então, o que nós estamos querendo chamar a atenção é que, ao pensar uma reformulação curricular, nós temos que levar em consideração também os nossos estudantes como sujeitos construtores de conhecimento. A escola como construtora de conhecimento, a escola como pesquisadora, como espaço de pesquisa escolar, o estudante como aquele que deve ser assegurado a ele também o direito à pesquisa, o direito à autoria, à escrita, que ele possa acionar as literaturas que também foram produzidas em determinados territórios pelos grandes escritores, mas que ele também pode produzir sobre o seu próprio território, sobre as suas experiências, ser um narrador da sua própria experiência. Através dessas narrativas, nós vamos chegando na alma humana. Então, o que nós estamos propondo para a reformulação ou para a reestruturação curricular? É um processo de um currículo que atravesse, que esteja comprometida com uma travessia pelo coração do lugar, pela ciência, que a ciência esteja aqui nesse território, dialogando com esses estudantes, com o território dele, com o lugar dele, com as experiências dele, e que ele possa estabelecer olhares e leituras desse mundo, mas uma leitura também crítica que permita que ele também possa interferir nesse tempo dele, sendo o senhor do seu próprio tempo.